dobrava joelhos, e eles gritando: ou vocês desistem, ou a gente vai quebrar vocês todinho. Eles gritavam no meio da dor: vocês vão quebrar os nossos ossos, mas a chama que está dentro de nós, a gente não vai abrir mão, a gente não vai desistir. A geração do século IV por diante era uma geração que não desiste. Então o que é que faz para parar este povo? O que é que faz para apagar esta chama? Século XIII, depois de muita investida, vamos tirar a Bíblia de circulação. 1229. Só quem pode ler a Bíblia é o alto clero, porque pela Bíblia os leigos, os ignorantes estão conhecendo a salvação. Então a Bíblia é tirada de circulação, e os leigos, os ignorantes, os pobres não podem mais conhecer e receber este poder. Aí Deus vai na região da Boêmia e levanta um monge chamado John Hus, o Ganso. Então ele começa a escrever literatura para aquela geração, literatura bíblica. O alto clero percebeu, descobriu, o prende e o pede para se retratar. Ele não se retrata, continua escrevendo. Então sentenciam ele à morte, a morrer queimado com as suas literaturas. Então as literaturas vêm, ele é queimado, mas a história diz que enquanto o fogo queimava, ele gritava com a voz alta e audível: vocês estão calando um ganso, mas vocês não vão poder parar os cisnes que Deus vai levantar para esta obra continuar. Uma geração vai e a outra vem. Ela é século XVI, 1545. Eles não conseguiram até aqui pagar a chama e parar o poder da mensagem do Evangelho. Uma geração vinha, a outra ia, a outra chegava. Então criaram o fogo do purgatório, um lugar intermediário para eliminar o poder do sangue de Cristo, da graça e da glória. E saíam propagando: você tem parente morto? Tenho. Então a alma dele está num lugar intermediário entre o céu e o inferno. Se ele foi bom aqui, mas não tão bom de entrar no céu, a alma está lá. E se ele foi ruim, mas não tão ruim a ponto de ir para o inferno, a alma está lá. E mediante um pagamento aqui, a alma já entra no céu purificada. E vão querendo abafar a mensagem do Evangelho. Aí Deus levanta Martim Lutero, propagando do meio deles que é pela fé que o justo acredita e vive, é pela fé, conforme está escrito. E a mensagem do Evangelho continuou sendo pregada. Não conseguiram parar. Veio o século XVIII, 1700. Aí agora vão usar o quê? O intelecto. Já que não conseguiram calar as gerações, agora aparece o iluminismo. O ícone do iluminismo, Rudolf Bultmann, um filósofo crânio respeitado. Ele agora vai incutir na mente daquela geração que Deus não interferia na história do homem. Ele vai tentar tirar a veracidade da Bíblia. Ele vai tirar a veracidade do nosso credo. Ele vai tirar a veracidade dos milagres. E vai colocar o homem no centro de tudo. Ele propaga que Jesus não estava vivo. Ele impregna aquela geração dizendo que Jesus continuava morto. A última razão de nós pregarmos que Jesus estava vivo era porque o poder da pregação
Porque quanto mais se pregava que ele estava vivo, se tornava uma verdade. Então ele dizia isso, que o Espírito de Deus não interferia entre Deus e o ser humano. Então Jesus continuava morto, como qualquer ser humano, tinha morrido. Mas só que ele não tinha noção do que estava dizendo. Ele vai ganhando terreno, ele vai ganhando espaço, e a igreja quase perde o poder pentecostal. O iluminismo predomina, a propagação dele vai ganhando terreno, mas ele quebra a cara, porque se fosse hoje, ele estava propagando que Jesus era igual a um famoso aí que morre, e os seus fãs acreditam que eles estão vivos. É a mesma coisa de um famoso da Fórmula 1, ou do rock, ou do gospel, da música popular brasileira morre, e os fãs dizem que ele ainda está vivo. Ou seja, lá na América, eu tive o resto de Elvis, o resto também do famoso Jackson. Lá na Inglaterra, o resto de Lennon e de muitos componentes dos Beatles. São Paulo, os restos mortais de Ayrton Senna. Em março, eu fui em Jerusalém e eu entrei com o guia judeu. Eu quero ver o que ficou para que eu pare de pregar que Jesus não está vivo. Eu entrei, vasculhei o sepulcro e não tinha nada aqui jaz, não tinha lápide, não tinha nome, está limpo. Ele disse, só ficou uma coisa, mas não provando que ele está morto, pelo contrário, que ele está vivo. Aí me trouxe para fora e disse, olha para o Gólgota. Quando eu olhei, a montanha toda rachada há 2000 anos, e o que foi isso? Foi o terremoto. A montanha nunca mais se emendou. Ele está vivo, ele está vivo, ele continua vivo.